de ofício, a presidência solicita a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que tomem os seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Pois não, deputado Zé Guimarães. Pois, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero, neste momento... Vamos orientar, diferentemente eu quero, nesse do não, momento, vamos orientar obstrução. fazer uma Bloco do PP é obstrução. PSDB é não, senhor presidente. PSDB não. Votar e ir embora, obstrução e ir embora. Pois não, deputado Zé Guimarães. Posso retomar o tempo, presidente? Por favor, retoma o tempo. retome o meu tempo. Deputado Zé Guimarães, agradeço a Vossa Excelência pela compreensão e já passo a palavra para Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu não poderia deixar de fazer essa fala por conta que hoje, 17 de abril de 2018, fazem 2 anos. 2 anos que eu, na condição de líder do governo da presidenta Dilma, liderava aqui nesta casa, ou tentava naquele momento aqui nesta casa, evitar aquilo que o Brasil todo percebeu, entendeu e hoje é uma narrativa consolidada num país inteiro, que foi o golpe parlamentar aplicado naquele momento quando destituíram uma presidenta eleita democraticamente e que o mundo todo ficou horrorizado com aquela sessão que aconteceu nesse plenário Ulisses Guimarães. Naquele momento, diziam os opositores do nosso governo: nós vamos retirar a Dilma para retomar o crescimento da economia brasileira, para acabar com a corrupção, para retomar a estabilidade política, retomar a maioria aqui no parlamento e o Brasil retomar o processo de prosperidade, deputado Jean Willis, da economia, do emprego, da questão social, enfim. 2 anos se passaram após o golpe. E qual é o Brasil que hoje nós estamos vendo depois que aqueles que deram golpe estão entregando o Brasil para os brasileiros e brasileiras? Nós temos um país quebrado, um país que tem uma situação fiscal deteriorada, um país que aumentou as desigualdades sociais, como diz aqui as várias matérias que têm sido publicadas. Aumentou a má distribuição de renda. O Brasil passou a integrar e ser incluído no mapa da fome. Esse é o Brasil que aqueles que patrocinaram o golpe estão entregando para os brasileiros e para as brasileiras. Naquele momento, quando deram o golpe, promoveram um verdadeiro desmonte do Estado social, do Estado democrático. Suprimiram os programas sociais, suprimiram os empregos e suprimiram a soberania nacional. Por outro lado, aprovaram a lei da terceirização, aprovaram a reforma trabalhista, aprovaram a maldita PEC do teto e só não aprovaram a PEC da Previdência porque o Brasil não aceitou os trabalhadores mobilizados, os sindicatos rurais, a CONTAG, as centrais sindicais, não permitiram que aprovasse a PEC da Previdência. Quebraram a soberania do país, entregaram o pré-sal, querem vender a Eletrobras, querem vender o sistema aéreo brasileiro, permitindo a interferência do capital externo nas empresas estrangeiras, das empresas estrangeiras nas empresas aéreas nacionais. E o que é mais grave, 2 denúncias por crime comum, o presidente atual foi envolvido e esta casa, nas 2 denúncias, não permitiu que o processo continuasse e fosse investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E se não bastasse isso, deputada Maria do Rosário, se não bastasse isso, tudo que fizeram com o Brasil, um verdadeiro desmonte do Estado Social, um verdadeiro desmonte da nossa Constituição, dos direitos do povo brasileiro, agora
atingiu o ápice, que foi a prisão do ex-presidente Lula. Rasgaram a Constituição, dilapidaram as causas pétreas previstas no artigo 5º da nossa Constituição, suprimiram os direitos, acabaram com a presunção da inocência, acabaram com o devido processo legal, e hoje o Brasil está à beira de uma crise institucional sem precedentes. Enganam-se que aqueles que deram golpe, que promoveram o desmonte do país, da economia, dos direitos do povo brasileiro, enganam-se aqueles que acham que vão passar imunes nessas eleições. O povo brasileiro está consciente. É por isso que quando prende o Lula, o povo brasileiro diz, em alto e bom som, nós queremos o Lula presidente do Brasil. E eles sabem, daí a prisão injusta do presidente Lula, que é esse momento de conclusão do golpe. Eles sabem muito bem que a única tentativa de vencer a eleição, aqueles que deram golpe, é retirar o Lula da disputa presidencial. Amanhã, senhores líderes, deputado Everton Rocha, líder da minoria, e que comanda o PDT juntamente com André Figueiredo e demais líderes, amanhã nós vamos lançar o manifesto. As oposições aqui nesta casa, a partir de 11 horas da manhã, aqui no salão negro, do salão nobre desta casa, vamos lançar esse manifesto aqui, amanhã, manifesto pela democracia, soberania nacional e direitos do povo brasileiro. O manifesto que é assinado pelo PDT, pelo PSB, pelo PSOL, pelo PT, pelo PCdoB, pelo PCB e pelo PCO. É o esforço da unidade das esquerdas, que elas precisam estar juntas, ainda que tenhamos diferenças nas candidaturas presidenciais. O que está em jogo é a democracia brasileira, são os direitos do povo, e as esquerdas brasileiras têm uma enorme responsabilidade no momento histórico que nós estamos vivendo. A prisão do Lula é uma prisão injusta, porque não foi respeitada aquilo que prevê a nossa Constituição. E as reformas que eles patrocinaram, deputado Chico Alencar, dizem bem do que está em jogo neste Brasil de hoje. É o Brasil de ponta a ponta, horrorizado com este governo, desmontou tudo, fez todo tipo de negociata para não aprovar as denúncias aqui neste plenário, e o Brasil está sofrendo, está sangrando, e vê-se agora diante, o que fizeram nesses 2 anos a justiça brasileira? Tiraram a Dilma, permitiram que tirasse a Dilma e prenderam o Lula. Ninguém mais. Por que tudo isso que aconteceu no Brasil, a população brasileira está reagindo? É por isso que alguns falam para mim, deputado Maria Rosário, mas deputado Guimarães, como é que pode? Saíram 2 pesquisas, 3 pesquisas. O povo brasileiro está dizendo, mesmo Lula preso, hoje é uma manchete do jornal do meu estado, é a primeira vez que um preso político no Brasil lidera a disputa presidencial no Brasil. Isso não é uma questão menor. Isso não é uma questão pequena, deputado Patrus Ananias, é grandiosa, e nós temos que estar unidos nesse momento, os partidos de esquerda. E amanhã, presidente, mais 1 minuto para concluir o meu pronunciamento, senhor presidente, e amanhã nós vamos estar juntos aqui no Salão Nobre, lançando esse manifesto, esses partidos políticos para dizer ao Brasil, nós vamos ter que estar juntos, nós vamos ter que defender juntos a nossa Constituição, nós vamos ter que defender junto um programa mínimo para o Brasil que seja capaz de unir a esquerda para devolver ao Brasil e aos brasileiros e aos trabalhadores brasileiros a seus direitos suprimidos pelo golpe que foi dado neste Brasil. Este golpe que foi dado, deputada Luiz Arundina, deputada Benedita da Silva, mulheres aqui desta casa, todas sabem, todos nós sabemos as consequências deles. E a minha fala aqui, senhor presidente, brasileiros e brasileiras, militantes sociais deste Brasil inteiro, aqueles que estão acampados lá na minha querida cidade de Fortaleza, nós estamos fazendo esta fala para registrar nos anais. O golpe saiu pela culatra. Aqueles que patrocinaram o golpe, hoje, muitos que foram para as ruas bater pandeiro estão arrependidos pelo Brasil com a saída da presidenta Dilma. Por isso que eu quero dizer nesse momento, senhores parlamentares, nesse final de sessão, estamos firmes, nós do campo da oposição, com uma outra diferença,
mas tem uma questão que é central, que nos unifica, que é a necessidade de nós estarmos defendendo a democracia e nós do PT defendermos Lula livre, que esse é um desejo de milhões e milhões de brasileiros. Por isso eu quero dizer nesse momento, viva a oposição, viva a esquerda, nós estamos firmes para ganhar a eleição de 2018. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Ivan Valente para falar pela liderança pessoal e, como havia prometido, 1 minuto para o deputado.